Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui, eu e o nosso irmão Raul, dando continuidade à leitura orante dos Salmos. Agradecemos a você aí por estar conosco, você que está de repente chegando do trabalho, você que está fazendo alguma coisa aí, ligou a plataforma do YouTube para poder participar desse momento. Seja bem-vindo, tome parte conosco, se achegue, para que possamos, mais uma vez, estarmos aqui voltados à Palavra de Deus para aprendermos a orar. A leitura orante ela tem esse foco para que a gente possa aprender a orar com a Palavra de Deus. E se a gente faz isso, a gente faz boa coisa, tá? Porque a Palavra de Deus, ela norteia tudo. Afinal de contas, assim, ainda tem uma outra questão que é muito importante. Os Salmos eram uma coletânea que o próprio Jesus Cristo usava para as suas orações, né? Então a gente tem essa característica de usarmos a palavra de Deus para que possa nos iluminar e que a gente que não sabe orar como convém, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus, a gente possa orar de acordo com a palavra, em sintonia com a palavra. Hoje o salmo que a gente vai meditar é o Salmo 85. Eu já passo a palavra para o nosso irmão Raul, para que ele possa dar também aí as boas-vindas e trazer-nos aqui o Salmo, como a gente costuma fazer. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, falar da palavra de Deus, Sim. Poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco, E, como o pastor já bem disse, não existe melhor maneira de orar do que com a palavra de Deus. Ela que nos direciona, que nos guia, E a gente precisa ter ela como centro da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Certo? Eu quero já fazer a leitura, amém? Por favor. Vamos lá? Sem mais delongas. Amém. Diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Recebe-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Então, irmãos, basicamente nós podemos aqui observar 3 divisões nesse salmo. A primeira delas vai do verso 1 até o verso 3, que fala sobre a recordação das misericórdias passadas de Deus. Dos versos 4 ao 7, nós vemos o clamor por restauração e avivamento. E dos versos 8 até o 13, a esperança na fidelidade de Deus. Amém. Amém.
Então, o primeiro ponto, né, que nós vemos, lendo lá novamente o verso 1, né? Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do seu povo e encobriste os seus pecados todos. Então, aqui, nesse pequeno trecho, o salmista lembra das obras de Deus e deposita nele a confiança da restauração, a confiança do perdão, a confiança que nós precisamos depositar em Deus. Quando nós nos aproximamos dele com confiança, nós temos que ter a certeza do perdão que ele nos dá. Nós não podemos chegar diante de Deus e permitir com que a culpa nos impeça desse relacionamento crescente com ele. Então aqui o salmista traz isso à lembrança. O Senhor nos restaura, o Senhor nos favorece, o Senhor perdoa a iniquidade do seu povo, encobre os seus pecados todos. Então essa é a certeza que nós temos que ter quando nós estamos diante da presença de Deus por causa do sangue de Cristo. Que Ele nos restaura, que Ele nos cura, que Ele nos perdoa. Porque Ele mesmo produz para nós o arrependimento que nós precisamos para nos achegar diante de Deus. Eu estou aqui pegando o celular porque é interessante que uma irmã da nossa igreja, a irmã Cleide, ela me passou um texto do C.S. Lewis, né? Ah, sim. É um texto que diz assim: se Deus nos perdoa, muitas vezes também temos que ter dentro de nós esse desejo também de percebermos que somos perdoados por Ele, para que a gente não coloque sobre nós uma culpa que Deus não tem colocado, né? Se Deus já nos restaurou, se Deus já nos perdoou, muitas vezes podemos viver a nossa relação com Deus ainda se culpando por coisas que Deus já nos concedeu perdão. Então, o C.S. Lewis diz assim: se Deus nos perdoa, devemos também nos perdoar. Caso contrário, é como se estabelecêssemos um tribunal superior a Ele. Já imaginou isso? Se o Deus, Criador dos céus e a terra, por meio de Jesus Cristo, já nos perdoou, se já confessamos a Ele arrependidos dos nossos pecados, Ele dá provas por meio de Jesus Cristo e do que Jesus Cristo fez por nós, de que temos nele o perdão. Às vezes a gente carrega culpas, né? Sim. A gente carrega coisas assim ao longo da nossa vida cristã que Deus já nos perdoou. Exatamente. Deus já demonstrou o seu perdão para nós, mas a gente continua. A gente pode também acabar transformando as nossas dores em um ídolo, né? Por isso que a gente precisa, é o que a Bíblia diz, não tentar ser justo demais, mas confiar na justiça que Deus proporcionou por nós. Porque senão a gente quer fazer as coisas ao nosso modo e esquece que Deus é santo. E uma das coisas também que esse texto nos remete é lembrar da aliança. A aliança é essa garantia que nós temos em conversar, em se relacionar com alguém que é maior do que nós. O Senhor nos deu essa aliança para quê? Para ter essa certeza. Vocês são pecadores, vocês são falhos, mas eu dou uma garantia para vocês. Pela própria fidelidade, eu faço essa aliança com vocês, se aproximem de mim, confiando que eu sou Deus. Né? E Deus é o garantidor da aliança, né? Ele mesmo garante. Ainda bem, né, meus irmãos? Imagine se fôssemos nós os garantidores da aliança. Estávamos perdidos, né? Completamente. Mas é Deus quem garante. E por conta da garantia, que é Ele próprio que fez o juramento dessa garantia, por Ele mesmo, né? Esse juramento, nós temos a convicção e a certeza de que Ele sim nos perdoa. E uma vez perdoados, possamos viver, né, essa realidade da restauração de Deus, observando por tudo aquilo que Ele já operou por nós, né, por meio de Jesus Cristo. Exatamente. Amém. Então a história da redenção nos lembra que Deus age em fidelidade à sua aliança, perdoando os pecados do seu povo. Nossa confiança não está em nós, mas em suas promessas eternas. Sim, sim. Uma coisa que é interessante, né, Raul, eu estava pensando aqui comigo, todas as vezes que a gente cria expectativas e essas expectativas são frustradas, boa parte dessas expectativas que nós criamos fundamentando essas expectativas em coisas que não são o nosso foco de confiança. Sim. Sabe? Por exemplo, a gente imagina que, enfim, no fim do ano a gente vai conseguir fazer uma viagem maravilhosa de férias e tudo mais, e a gente coloca isso como propósito, e a gente começa a pensar
a nossa vida a partir dessa viagem que a gente vai ter no final do ano, né? Uhum. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa na viagem. Tudo que a gente vai comprar, a gente pensa na viagem. Não é assim? Sim, com certeza. E o foco da gente vai passando a ser a viagem. A gente já conversa com alguém, a gente já lembra assim, olha, a gente vai viajar no final do ano para tal lugar e a gente vai fazer isso. O que a gente está fazendo com isso? A gente está tratando a nossa vida com base num fundamento que é um fundamento que não garante para nós nenhum tipo de certeza. A gente pode viajar? Pode, mas a gente também pode não viajar. Por exemplo, se a gente adoece no período da viagem e a gente precisa cancelar essa viagem. Usar o dinheiro da viagem, né? Ou precisa usar o dinheiro da viagem para cobrir uma dívida que a gente contraiu. Como é que fica isso, entendeu? É por isso que assim, não dá para a gente fundamentar a nossa confiança nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de situação, mas nas promessas de Deus, na aliança de Deus, porque as coisas daqui realmente vão mudar. Muita coisa, meus irmãos, a gente precisa saber disso, que a gente planejou, que a gente colocou no coração o desejo de realizar, não vai sair de acordo com aquilo que a gente planejou e nem vai ser realizado da forma como a gente queria que fosse. Mas Deus continua no controle de todas as coisas e Ele continua sustentando a nossa vida a despeito disso. Tá? Então não coloque a confiança da sua vida, né? Da sua família, em outro lugar, senão nas promessas de Deus, na aliança de Deus. Porque essa sim vale a pena se confiar. Porque ela não volta atrás. Ela nunca vai nos frustrar, meus irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, mas podemos frustrar um ao outro. Somos imperfeitos. Mas Deus nunca vai nos frustrar, meus irmãos. Nós nos frustramos pelas nossas falsas expectativas. Exatamente. A gente cria em nosso coração um desejo e coloca aquilo ali como se fosse um ídolo. E aí, quando não acontece, a gente às vezes culpa quem? Deus. Deus não tem culpa disso. A gente costuma chamar as nossas vontades achando como se elas fossem as vontades de Deus. Por isso a gente se frustra. Então, assim, a frustração é um processo pedagógico de Deus e mostrar pra gente que quem tá no controle é Ele, não a gente. Ainda bem, né? Ainda bem por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém. O segundo ponto é o clamor pela restauração. Eu vou ler alguns versos aqui só para a gente recordar. Que diz assim, lá no 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos? Para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então, Deus responde, né, aqui, na verdade, o clamor, né, diz assim, ó, restaura-nos, ó Deus, da nossa salvação e faz cessar a tua ira de sobre nós. Há um anseio por renovação espiritual, um desejo de experimentar novamente a graça e o amor de Deus. Esse é um desejo que tem que estar no nosso coração. Nós precisamos ter esse desejo de cada vez ter uma fé crescente, uma fé saudável, renovada, né? Reanimada. Apoiada nas verdades da palavra, não na minha imaginação, nas coisas que eu acho. A gente precisa ter esse desejo dentro de nós, sabe? Não se acomodar, não, tá tudo bem, não tá. A gente precisa ter esse desejo de uma busca maior por santidade. Pedir que o Senhor nos revele, né, as nossas mazelas. Fala, Senhor, eu quero viver um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor. Me revela a tua vontade pela tua palavra. Sermos preenchidos do Espírito Santo, né? Sermos preenchidos, eu acredito. Irmãos, não é porque a gente é cristão de herança reformada que a gente deve esquecer disso, né? A gente precisa ser revestido do Espírito Santo de Deus dia após dia. A gente precisa ser preenchido do Espírito Santo de Deus, né, de maneira transbordante. Por quê? Quanto mais o Espírito Santo ocupar lugar em nossas vidas, nossos pensamentos, nossas rotinas, né, conscientes disso, nós vamos estar cada vez mais revelando a Cristo, revelando o amor de Deus, revelando o Evangelho da graça do Senhor para as outras pessoas. Já pensou assim, um povo que é dito povo de Deus, que a vida não se combina com aquilo que eles dizem viver, né? Existe até uma coisa que é falada hoje, que é a seguinte, Raul, ateísmo prático, né? Ateísmo
É como se a pessoa vivesse da seguinte maneira: nos domingos vai à igreja, lê a Bíblia, ora, canta louvores ao Senhor, mas no restante da semana vive como se não tivesse nada a ver com aquilo ali. Paz, eu sou cristão, tal, eu vou no domingo na igreja, mas assim, os meus comportamentos não são esse tipo de comportamentos. E eu acho muito interessante, porque assim, o contexto aqui, meus irmãos, eu vou explicar. A gente está falando do exílio, né, que foi o período onde esse salmo aqui foi editado, para estar aqui nessa coletânea dos salmos de Asaf, porque a autoria continua a ser de Asaf, né? E aí o povo está desejando ardentemente voltar a viver aquilo que eles já viveram com Deus em sua terra, né? Com o templo ali erigido, com os sacrifícios sendo oferecidos ao Senhor. Lembra do salmo anterior, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então o povo tem um anseio por restauração, um anseio por um reavivamento de Deus sobre a nação. Aí eu pergunto a você, eu pergunto a mim, né? Será que nós temos esse anseio no nosso coração? Será que a gente tem vivido, de fato, uma relação com Deus que é capaz de perceber as nossas próprias mazelas, as nossas próprias dificuldades, e a gente se volta para Deus desejando que Deus venha e nos restaure, né? Que Deus venha e faça uma obra em nossa vida para que possamos ser instrumentos de Deus desse mundo, né? Porque Israel, meus irmãos, era para ser luz para as outras nações. Deus escolheu um povo para isso. Então, o objetivo dele ter escolhido foi para que desse povo viesse o descendente de Davi, como a gente tem visto, né, nos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical, que é Jesus Cristo. Mas para que esse povo também resplandecesse a glória do Senhor através de um comportamento e de uma conduta que era diferente daqueles outros povos que viviam ali nas circunvizinhanças de Jerusalém, de Israel. Então, eu fico pensando, sabe assim, o motivo do exílio, a gente sabe, está lá em Isaías, né? No texto de Isaías. Foi a invasão da Babilônia. O povo não se arrependeu, teve a invasão da Assíria. O povo não se arrependeu, teve a invasão da Babilônia. E aí o povo foi levado ali em 3 levas, né, cativos para a Babilônia. Babilônia levou muita gente para lá. Lembra de Daniel, né? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para Babilônia. Mas de lá esse povo anseia por restauração, anseia. Irmãos, a gente pode viver, olha, escutem o que eu vou dizer, a gente pode viver num mundo caótico, mas com os nossos corações voltados para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Com os nossos corações voltados para glorificarmos a Deus. E a gente pode pensar assim, né? Mas, Stanley, Raul, é bonito isso que vocês estão falando aí. Mas o mundo é muito cruel. A gente também não pode viver assim como se estivesse fora desse contexto do mundo, né? Não, você não precisa, você não é extraterrestre, né? Você vive no mundo mesmo, nesse mundo que Deus criou e nesse mundo que foi afetado pelo pecado. Inclusive nós somos afetados por esse pecado do mundo que habita a nossa vida. Porém, a gente não pode esquecer que nós não vivemos em função desse sistema corrompido. Deus nos salvou, nos santificou, nos regenerou em Cristo Jesus para que vivêssemos em novidade de vida. Então, assim, já vivemos um momento bom na presença de Deus, assim, e que isso dali nos moveu em fé a vivermos plenamente, assim, a verdade do Evangelho, a buscarmos, né, servir ao Senhor com toda a alegria do coração, a sairmos para evangelizar, distribuir panfleto e tal, não sei o quê. E a pergunta que eu faço é, por que hoje em dia, muitas vezes, o nosso coração é tão frio para fazermos essas mesmas coisas? Será que a gente ficou meio Nutella? Assim, Eu acredito assim, esse desejo por renovo, por avivamento, geralmente ele acompanha uma consciência clara do pecado. Sem dúvida. Porque assim,
Quando eu reconheço que eu não tenho capacidade por mim mesmo, sozinho, de ir até Deus, ou de me santificar, eu vou confiar naquele que é mais forte do que eu. Então, quando eu tenho essa consciência clara, não, eu não consigo, mas eu conheço aquele que pode todas essas coisas. Sim. Se a gente tem uma visão da gente mesmo além da medida, a gente nunca vai ir. Porque a gente acha que a gente vai crescendo e agora eu não preciso mais voltar para isso. Eu já vi crentes, por exemplo, que acham que não precisam se arrepender dos pecados. Porque acham que alcançou, por causa do tempo, por causa de, sei lá, algum tipo de experiência particular, um nível de santidade, um patamar maior, agora eu não preciso mais. Só que não é o que a Bíblia mostra. A gente precisa estar nesse lugar de arrependimento, precisa estar nesse lugar de humilhação, para sempre buscar alcançar maior graça em relacionamento com Deus. Ou seja, a gente precisa ser sempre reavivado pelo Espírito Santo de Deus. Não é? A ação do Espírito Santo é uma ação de convencimento do pecado. Não é assim? Sim. É o Espírito Santo que convence o nosso pecado. A ação do Espírito Santo é uma ação capacitadora para que possamos fazer a obra de Deus. Veja só, nós somos pecadores indignos, vasos de barro. O que é importante é o conteúdo. Então o Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele capacita a cada um de nós, pecadores, para que possamos fazer essa obra. Então assim, a gente tem uma vocação, meus irmãos. O crente ele já tem uma vocação. Ele não precisa ficar imaginando qual será a vocação dele. Claro, você deve observar suas habilidades, né? Observar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para serviço dele, onde quer que esteja, não é só como ministro do evangelho na igreja, mas às vezes como um professor, às vezes como um profissional da área de saúde, às vezes como um serventuário, né? Tudo isso você pode servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. Mas o que ocupa o nosso coração dá para nós uma noção de como é que está a nossa alma, né? Porque se a gente está muito mais preocupado com o salário que a gente vai ganhar no final do mês, se a gente está muito mais preocupado com o tipo de, vamos colocar assim, prazer que a gente pode gerar para a gente está, meus irmãos, de alguma forma vivendo insensível àquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? A oração de Asaf aqui, nesse lamento comunitário, né, é que o povo seja restaurado por Deus. A nova versão transformadora diz assim, seja reanimado. Diz assim, não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Essa é uma oração, meu irmão, que a gente precisa, né, fazer. Com certeza, nós precisamos dessa oração. Então, aqui nesse texto nós vemos, há um anseio por renovação espiritual e um desejo de experimentar novamente a graça e o amor de Deus. A restauração espiritual é uma obra da soberana graça de Deus. O avivamento genuíno acontece quando nós reconhecemos a nossa necessidade de salvação e dependemos inteiramente de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. E por último, o terceiro ponto, né, é a resposta de Deus e a esperança futura, que é a partir do verso 8 até o verso 13, que diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Amém. Então, Deus responde com paz e fidelidade àqueles que confiam nele. Sua justiça se encontra apontando para a obra de Cristo. Eu acho que esse é um ponto fundamental aqui, né? Apontando para Jesus, para a salvação que está somente em Cristo. Lá no 8 ele já começa. Escutarei o quê? Deus, o Senhor, disser. A gente tem que ouvir a voz que precisa ecoar dentro de nós, é a voz da palavra. Sim. A gente às vezes tem uma ilusão de achar que, como a gente já falou, né, que a nossa mente, a nossa imaginação é Deus falando. Mas se a Bíblia não diz, não é. Isso. A gente precisa estar sempre atento ao que o Senhor nos fala por meio da sua palavra.
Sim. Ela é a fonte segura, a fonte fiel, a fonte verdadeira para dirigir as nossas vidas, para nos dar verdadeira esperança, não fazer a gente apoiar o nosso coração em nenhum ídolo falso, mas sim única e exclusivamente no Deus verdadeiro. Ele é que pode nos dar a resposta que nós precisamos. E ouvir aqui, irmãos, não é simplesmente usar o nosso aparelho auditivo para ouvir som, né, que está chegando aqui. Ouvir é considerar. Obedecer. É obedecer. É obedecer. É obedecer. Então, assim, será que a gente tem um coração que anseia por restauração, né? Restauração de Deus na nossa vida, mas também um coração disposto a obedecer? Ou como a gente viu domingo na Presbiteriana Nova Esperança, um coração ensinável pela palavra de Deus? Será que a gente tem um coração que é assim? Isso acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque a gente tendo um coração ensinado ou ensinável pela palavra de Deus, a gente não vai viver a nossa vida para a nossa própria glória. A gente vai entender que a nossa vida, ela deve se satisfazer na glória de Jesus Cristo. Tudo que viermos a fazer, meus irmãos, faremos não confiados naquilo que somos capazes de produzir por nós mesmos, né, para essa glória de Cristo, mas naquilo que o Espírito Santo é capaz de produzir através da nossa vida para a glória de Jesus Cristo. Porque é o próprio Deus que opera em nós essas coisas, né? Quando desejamos isso, desejar isso já não vem do ser humano. Já não vem do ser humano. A gente tem aquelas reuniões da oração na Presbiteriana Nova Esperança todas as terças-feiras às 19 horas. E eu sempre digo para os irmãos, né? Eu digo assim, a gente dobrar os joelhos para orar ali durante às vezes uma hora e meia, isso não pode vir da nossa própria vontade, né? Isso tem que ser uma ação do Espírito Santo em nossa vida. E quando a gente, meus irmãos, de início começa a fazer isso, a gente vai perceber que não é tão simples, não é tão fácil. Nosso corpo parece que está dizendo assim, não vamos fazer dessa forma, não, vamos, né, aliviar um pouco essa condição de tempo e diminuir para que... Não, meus irmãos, todas as vezes que a gente vai exercitando a nossa vida por meio desses meios de graça, que é ouvir a palavra de Deus, é dedicar tempo de oração, a gente vai percebendo que a nossa alma demonstra que tem muito mais sede de Deus, que a gente é muito mais pecador do que imagina ser e que a gente precisa muito mais da graça de Deus do que a gente imagina precisar. Com certeza. O Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, que diz, né, que ele ora porque ele é fraco, não é porque ele se acha forte, não. Oração não é coisa de santarrão, meus irmãos. Oração é coisa de quem se acha fraco e busca em Deus a resposta. A palavra de Deus que fala ao nosso coração, ela fala, diz aqui o texto, de paz. De paz. Mas por que ela fala de paz? Porque ela revela aquele que propicia a nós a paz. Verdadeira paz. A paz verdadeira. A paz com Deus. Se nós soubéssemos, meus irmãos, o que a nossa condição de pecado provoca na nossa relação com Deus, a gente ia entender o tamanho da importância de termos paz. Porque o nosso pecado atrai para nós a ira de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, daquilo que Ele operou, por meio do seu sacrifício na cruz, todos aqueles que creem em seu nome têm paz com Deus. E é essa paz que faz o nosso coração sossegar nos momentos de dificuldade, de adversidade, porque a despeito do que aconteça, está garantida a nossa relação eterna com o nosso Criador. É verdade. Nós só temos paz com Deus em Cristo Jesus. Somente. O pecado é isso, é uma tentativa frustrada de suprir o nosso coração, a nossa vida em algo que não é Deus. Verdade. Então a gente busca esse desejo inconstante. Hoje eu conversava com um amigo exatamente sobre essa paz em Cristo. Eu falei para ele assim, nós só temos verdadeira liberdade sendo escravos de Jesus.
servindo a eles, se submetendo à sua palavra, vivendo para ele. A gente busca hoje, até fazendo uma comparação, né, de Paulo com os cristãos de hoje. Sim. Hoje a gente vê pessoas, não, porque eu tenho livre-arbítrio, que eu tenho isso, tenho aquilo, e nós vemos nas escrituras Paulo, eu sou escravo de Cristo, eu sou embaixador dele em cadeias, ou seja, uma vida totalmente de serviço a Jesus. Devotada a ele. E hoje a gente quer revogar uma liberdade e onde muitas vezes essa liberdade não aponta para Cristo, mas para satisfação própria. Pessoal. E por isso que a gente não encontra paz. Não vai porque encontrar. A nossa fonte, o nosso alvo não está sendo Cristo. É verdade. Está sendo os nossos planos, os nossos desejos. Os nossos anseios, né? Nossa, isso é verdade. Muito verdade. Você quer experimentar essa paz? De repente você está escutando aí, você ainda não tem essa vivência dessa paz, você vive em conflito constante, você vive dentro de si uma angústia que não passa, né? Você vive buscando em vários outros lugares respostas para que possa trazer ao seu coração paz, mas esses lugares não têm dado a você as respostas que você precisa. Não a que você quer, porque a que você quer tem muito lugar para dar essas respostas. Sim. Mas a resposta de Deus para você já foi dada. Sabe qual é? Jesus Cristo. A resposta de Deus é Jesus Cristo. Ele sim, ele propicia para nós paz com Deus. Paz verdadeira. E esse sentido da paz é interessante, porque é como se essa palavra paz estivesse falando de uma forma com a qual Deus não nos trata mais segundo os nossos merecimentos. Porque estávamos, meus irmãos, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos numa posição de inimigos de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Sim. Éramos por natureza filhos do quê? Da ira de Deus. E por meio de Jesus Cristo, por meio daquilo que ele operou na cruz, ele satisfez a justiça de Deus contra o nosso pecado. E agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. A gente se relaciona com Deus não daquela forma assustada, né? Não sei o que eu vou morrer, porque... Não. Mas não é porque a gente tem mérito nesse tipo de condição, é por causa dos méritos de Jesus. Deus continua sendo Deus, santo, justo. Entenderam? Mas por conta de Jesus, quando Deus se relaciona conosco, existe entre nós e Deus uma cruz. A cruz em que Jesus Cristo se ofereceu pelos nossos pecados e quitou a nossa dívida. Não temos mais do que viver uma relação assombrada, né? No sentido de não conseguirmos viver esse relacionamento com Deus de forma plena, porque nós entendemos que Deus está se voltando para nós ainda em sua ira contra o nosso pecado. Não. A ira de Deus foi aplacada. A justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz. Deus, isso é interessantíssimo. O John Stott fala que deve haver em nós um estranhamento inicial em relação à cruz. Porque na cruz, Deus tanto operou a sua justiça, quanto operou o seu amor. A cruz, meus irmãos, une essas duas coisas. Tanto a justiça quanto o amor de Deus. Porque o Filho de Deus sofreu a justiça pelo nosso pecado. Ou seja, não é que Deus deixou de ser justo contra o nosso pecado. Não. Mas ele aplicou a sua justiça no seu próprio Filho. Para que todo aquele que crê no nome de Jesus possa receber da parte dele o quê? O seu amor, a sua graça. É isso que faz a diferença, meus irmãos. Não é que foi vamos supor, uma graça barata, não. Não é que Deus, assim, simplesmente afastou a sua justiça para nos conceder amor, nos conceder misericórdia. Não é isso. Deus satisfez a sua justiça em Jesus Cristo. Isso é muito importante, né, sim, Raul, de se explicar. Porque muitas vezes a gente ouve pregações da pessoa dizer assim: Deus não age mais com você
Deus não aplica mais a justiça sobre o pecado, porque ele resolveu lhe amar e tal, parará, parará. Não vivemos mais no tempo da lei, vivemos no tempo da graça, coisas desse gênero, né? Não é assim? É assim mesmo. Mas só que quando a gente vai para a Bíblia nos diz o seguinte: Deus continua sendo um Deus santo que não se relaciona com o nosso pecado, porque ele é totalmente santo e nós pecadores. E não haveria outra forma de Deus se relacionar conosco se não fosse por meio daquilo que Jesus Cristo, seu Filho, operou na cruz em nosso favor. Que fique claro isso, meus irmãos. Deus satisfez a sua justiça. Então, há amor da parte de Deus? Muito amor. Mas esse amor é desvinculado da verdade? Não. Entenderam? A graça da parte de Deus? Muita graça. Uma graça maravilhosa. Não é verdade? É uma graça que até nos constrange. Mas essa graça é desvinculada da sua justiça? Não, meus irmãos. Ele continua sendo justo. Continua. Continua 100% justo. Esse é o mistério, né, do Evangelho que Paulo fala, né, quando escreve lá a sua carta aos Efésios. Esse é um grande mistério, porque quando Deus se revela em Cristo Jesus para a salvação dos eleitos, dos pecadores, ele resolve, eu vou usar uma linguagem alegórica, tá, meus irmãos? Mas ele resolve vários problemas matemáticos difíceis de resolver num só ato de justiça e amor. Coisas que pareciam aparentemente impossíveis de se harmonizarem, elas foram harmonizadas na cruz do Senhor. Glória a Deus por isso. Meu Deus, por isso. A justiça e a paz se cumpriram perfeitamente na cruz de Cristo. Ele é a manifestação plena do amor e da verdade de Deus. Amém. Esse é o nosso Cristo. Amém. 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 Uma outra coisa que eu vejo aqui no texto assim que me chama muita atenção, né, é que uma vez que a gente se depara com essa realidade, não é que a gente agora passa a se relacionar com Deus sem temor, tá? Para que isso fique claro. A gente continua a temer a Deus, a gente sabe quem Ele é. Mas esse não é um temor que nos impede de se aproximar dEle. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Pernambuco, o pastor Joás Luciano, ele falou certa vez para mim que uma pessoa disse para ele que não aceitava o fato de que ele, sendo quem é, Deus pudesse fazer algo justo em favor dele. Por mais que ele explicasse que Jesus Cristo, na verdade, é a resposta para isso, ele acreditava que não era justo, porque ele merecia ser realmente condenado por tudo aquilo que ele fez. Ou seja, ele carregava uma culpa e ele acreditava que Deus não tinha poder suficiente para perdoar o pecado dele. Olha que coisa interessante, né? Porque a gente costuma ver o outro lado, né? Das pessoas que acreditam que não tem pecado, que são muito boazinhas, né? Não é assim? Né? Esse é outro oposto. Né? É o oposto, né? Eu socorro o cachorro na rua, eu não jogo lixo no chão, eu não como, né, alguns alimentos porque eles provocam mal ao meio ambiente. Então, assim, eu tento viver como se eu pudesse, com as minhas atitudes, demonstrar o quão bom eu sou, né? Mas não estou dizendo que é para fazer nada disso não, viu, meus irmãos? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para jogar lixo na rua, não estou dizendo isso. Mas tem pessoas que querem se auto-justificar diante de Deus com isso. Não é assim? Sim. Esse é o problema. Mas do outro lado, existem também essas pessoas que carregam uma culpa tão cruel, que elas dizem assim, não é possível que isso aconteça mais para mim, eu estou condenado mesmo. Se sentem imperdoáveis, né? Incapazes de serem perdoadas. A questão é a seguinte: a Bíblia diz que se a gente
quebra um único mandamento da lei de Deus, da lei moral de Deus e espiritual, né? Que a lei é espiritual, Paulo fala isso em Romanos. A gente quebra todos os mandamentos. Então não importa, escuta o que eu vou dizer, eu não estou falando das consequências sociais desse pecado nessa vida, mas eu estou falando do seu relacionamento com Deus, tá? Não importa se a pessoa quebrou o não cobiçarás ou se ela quebrou o não matarás. No fim das contas, os dois são indesculpáveis, porque a lei de Deus é perfeita, ela é completa. Quebrou um pedacinho, já não resolve aquilo que é a exigência que ela traz para nós. Porque a exigência que a palavra de Deus traz para nossas vidas é a exigência de cumprirmos perfeitamente a lei de Deus. Quem é que poderia ser salvo nesse sentido? Ninguém. É essa a questão. Então, se você se culpa, né? De repente tem alguém ouvindo, né? Está em casa, está ouvindo aí. Se você se culpa e diz assim, não, o que eu vivi na minha vida é imperdoável, não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer assim, que se você pensa assim, então não tem mais jeito para mim também. Não tem mais jeito também para Raul, não tem mais jeito para ninguém. Mas se você crê que o tribunal de Deus é superior àquilo que você acredita ser o seu tribunal do coração, entenda uma coisa, aquilo que ele fez ao entregar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, Jesus que não teve pecado algum, Deus de Deus, se fez homem como um de nós, ofereceu a sua vida para ser colocado de maneira substitutiva no nosso lugar, para receber sobre ele a ira justa de Deus contra o nosso pecado. E ele morreu de uma vez por todas, e ele ressuscitou dentre os mortos, dando provas de que esse sacrifício foi perfeito e aceito. Se você não acreditar que esse Deus tem poder, por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, em perdoar o seu pecado, então ele não tem capacidade de perdoar pecado de ninguém. Você entendeu isso? Ou a gente aceita que Deus é Deus e que ele operou isso aí na cruz em nosso favor, e a gente entende, né? Isso é uma obra do Espírito Santo, naturalmente. A gente sabe que é o Espírito Santo que abre os nossos olhos para enxergar essa realidade. Se você já percebe-se culpado, isso já é um bom começo. Sim. Se você se percebe nessa situação, já é um bom começo, né, Raul? Sim. Porque você vai dizer assim, eu preciso de alguém que seja mais forte do que eu para poder resolver esse problema que eu não sou capaz de solucionar. E esse problema já foi resolvido. E essa solução já existe. E a solução a resolução desse problema é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Só Ele, mais ninguém. Tudo que você fizer movido pela culpa para tentar compensar os seus atos do passado serão insuficientes. A sua consciência continuará lhe acusando, dizendo, você é culpado, você é culpado, você é culpado. A não ser que você creia que aquilo que Jesus Cristo fez por sua vida na cruz é suficiente para lhe perdoar os pecados. Percebe que não é uma questão apenas de razão, mas é sobretudo uma questão de fé. Fé. Crer. Exatamente. Nem a lógica, nem a filosofia, nenhuma delas pode nos dar a revelação de Cristo Jesus. Somente o Espírito Santo. Somente. Amém. Que o Senhor possa falar com a sua vida, fazer esse trabalho que só Ele pode fazer, né? Porque todos os intempéries que a gente vive, doenças, todas elas são para demonstrar a nossa insuficiência e colocar os nossos olhos naquele que é poderoso para resolver as coisas que nós não poderíamos resolver. Amém. 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 Só um detalhe. O último verso daí diz assim, a justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos.
Na Nova Versão Transformadora está escrito assim: a justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Nosso Deus continua sendo justo. Continua sendo justo. E por sua justiça, Ele abriu caminho por meio de Jesus Cristo para que a nossa vida possa se aproximar dele. Quem tomou a iniciativa foi Ele. É Ele que veio ao nosso encontro. E cabe a nós o quê? Crer. E como a gente crê? Por uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A fé é um dom de Deus, meu irmão. A fé não é uma condição natural do ser humano. Não é essa fé que nós cremos. Nenhum positivismo, né? Nenhum positivismo, pensamento positivo, ou a fé na fé, né? Não, não é isso. É um dom de Deus. E para que serve a fé? Para que creiamos em Cristo Jesus. É isso. Amém. Amém? Amém. Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que assistiram aqui conosco ou que vão assistir depois. Que o Senhor possa continuar falando com vocês nesse texto. Agradeço a oportunidade ao pastor por estar aqui. Sou grato a Deus. Benção, irmão. Que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas. Amém. Vamos fazer uma oração? Amém. Santo Deus, nós somos gratos a Ti. Somos muito gratos. Porque reconhecemos, ó Deus, que Tu és um Deus que te compadeces de nós. Tu és um Deus que nos abençoaste por meio de Cristo Jesus, fazendo com que o Teu Filho nos servisse ali na cruz. O Deus de toda a terra se fizesse um homem, se tornasse a semelhança de nós e se fizesse servo ali na cruz, para que pudesse oferecer a sua vida em favor das nossas vidas. Ele que não tinha pecado algum, se fez maldição por nós, para que nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados por meio da fé. Senhor Deus, nós somos muito gratos porque reconhecemos a nossa necessidade de restauração. Tu que já habitas a nossa vida, és Tu também que nos capacitas por meio do Teu Espírito a desejar sermos renovados dia a dia. Não deixa, Senhor, que o nosso coração se acomode. Não deixa que a nossa vida entre naquele marasmo, numa religiosidade fria, vazia. Não, Senhor. Move os nossos corações, se preciso for, nos tira da nossa zona de conforto, Senhor, para que nós possamos buscar em Ti o reavivamento, o renovo do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que não podemos produzir isso por nós mesmos. Todo o nosso esforço, Senhor, nesse sentido é inútil. Precisamos, Senhor, que Tu, de maneira soberana, hajas em nossos corações, produzindo em nós até mesmo a vontade e o desejo de Te buscar. Ó Deus querido e amado, reconhecemos que Tu és um Deus que falas aos nossos corações. E Tu falas, Senhor, de maneira especial, através da Tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Ajuda-nos, Senhor, a termos corações ensináveis pela Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos ser santificados. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua palavra, para que aqueles que não Te conhecem venham perceber a justiça e o amor de Deus se encontrando na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ajuda para que eles possam perceber que a verdade, ela não está desatrelada do amor, e o amor não está desatrelado da verdade. Ajuda, Senhor, para que possamos perceber a Tua iniciativa de vir ao nosso encontro com a Tua justiça, porque a nossa justiça, absolutamente imperfeita, apenas nos condena, apenas nos leva à certeza da nossa condenação. Nunca
nos levará a nos aproximar de Ti. Então, se não fosse o fato da Tua graça, por meio de Cristo Jesus ter nos alcançado, estaríamos todos, Senhor, mortos em nossos delitos e pecados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por teres feito isso por nós. Continua, Senhor, revestindo a nossa vida da Tua presença. Continua, Senhor Jesus, nos abençoando por meio das boas dádivas que são derramadas sobre as nossas vidas do Teu trono de graça. Que o Teu Espírito preencha o nosso ser, que como igreja vivamos, Senhor, esse desejo e esse anseio constante em nossos corações, para que possamos, através do testemunho do Evangelho, resplandecer a Cristo entre todas as pessoas que nós conhecemos e vivemos. Abençoa, Senhor, porque reconhecemos que somos miseráveis pecadores e sem Ti nada podemos fazer. É essa a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, até a próxima, né, Raul? Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus continue abençoando você, né? Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém. Tamo junto aqui, mais uma vez, tá? Um abração, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.